Na preparação para essas conversas, tivemos especialmente o presidente do Brasil, Lula da Silva. Ele fez uma ligação de 40 minutos para Vladimir Putin, logo após grandes tarifas serem impostas ao Brasil. Quero apenas mostrar um vídeo de suas declarações nos últimos dias sobre não apenas como o BRICS deve responder, mas também o que o BRICS vai fazer concretamente para responder à guerra econômica muito agressiva de Donald Trump. Aqui está. Então, podemos discutir dentro do BRICS a necessidade de uma moeda de comércio entre nós no BRICS. E então, você recua? Não, eu não recuo, porque precisamos testar. Se falhar, então eu estava errado. Mas alguém teria que me convencer de que eu estava errado. Então ele está falando sobre o dólar. Depois ele diz que tem conversado com todo mundo, do Brasil, digo, da China, Rússia, até mesmo da Europa. E ele vai realmente realizar? Ele vai dizer que vai realizar, junto com os BRICS, uma teleconferência que vai discutir o que os BRICS podem fazer, não apenas para melhorar as relações entre todos os países, mas também como eles são afetados pela guerra econômica de Trump e dos Estados Unidos. Então, bem, vamos começar com isso. Como a guerra econômica de Donald Trump e dos Estados Unidos acabou saindo pela culatra? Porque, veja, o dólar americano começou o ano em queda livre durante os primeiros 6 meses. Está na pior situação em termos de valor em relação a uma cesta de moedas desde 1973. E eu acho que você é um estudante de economia, cara. Você sabe o que aconteceu em 1973. Houve uma grande crise econômica. Então fale sobre isso, e de modo geral, como tudo isso está dando tão errado agora, de uma forma tão significativa. Você levantou tantos pontos interessantes, e há tantas direções que poderíamos seguir com essa discussão. Vou mencionar alguns dos efeitos em um breve resumo, e em seguida entrarei em mais detalhes. Então, em resumo, o que Donald Trump está fazendo é acelerar o declínio da hegemonia dos Estados Unidos, algo que já vínhamos observando ao longo das décadas com a ascensão da China em particular, mas também da Rússia, Irã e Índia. Mas Trump está simplesmente pisando no acelerador, intensificando esse processo. Ele também está acelerando a desdolarização, o que é irônico porque Trump constantemente ameaça países que tentam desdolarizar, que buscam alternativas ao dólar americano. Mas quanto mais ele impõe sanções e tarifas a países ao redor do mundo, mais ele os incentiva a buscar alternativas ao dólar dos Estados Unidos. E é por isso que o BRICS está tentando criar novos mecanismos para o comércio em suas moedas locais. Eles estão investindo em ouro e outros ativos, e bancos centrais ao redor do mundo estão se desfazendo de títulos do Tesouro dos Estados Unidos e comprando ouro. Então, é isso que o Trump também está fazendo. E, ironicamente, quanto mais ele ataca o BRICS, mais ele fortalece o BRICS, e deixa claro por que o BRICS é tão importante, inclusive entre os elos mais fracos dentro do grupo, como a Índia. Agora, o atual líder da Índia, Narendra Modi, o primeiro-ministro do Partido Nacionalista Hindu de Direita, BJP, não foi um dos cofundadores do BRICS. Foi seu antecessor, do Partido do Congresso Nacional Indiano, de centro-esquerda, meio centrista, que tem raízes na luta anticolonial. Voltando ao Nehru. Então, mesmo que o Partido do Congresso na Índia tenha se afastado bastante dessas raízes anticoloniais e adotado uma guinada neoliberal, eles ainda mantêm suas origens nesse tipo de tradição nacionalista anticolonial e do terceiro mundo. Foram eles que ingressaram no BRICS. E então, quando Modi assumiu, ele foi o líder mais pró-SON da história da Índia. Mas agora, até mesmo Modi, por causa das políticas agressivas de Trump contra a Índia, está sendo forçado a se aproximar da China. E você sabe, Índia e Rússia sempre tiveram relações muito boas. Então, ironicamente, Trump está fazendo tudo o que pode para acelerar a desdolarização e melhorar as relações entre Índia e China, depois de anos em que presidentes dos Estados Unidos tentaram criar uma cisão, uma divisão entre Índia e China, e agravar essas relações. E agora, claro, temos essa reunião no Alasca entre Trump e Putin.
Trump vem dizendo há meses que vai tentar dividir China e Rússia. Ele disse em outubro, em uma entrevista com Tucker Carlson, que estava convencido de que poderia dividir China e Rússia. Bem, na verdade, todas essas políticas só incentivaram ainda mais China e Rússia a se aproximarem, enquanto China e Índia também estão se aproximando. China e Rússia agora desdolarizaram completamente seu comércio. Mais de 95% do comércio bilateral entre China e Rússia é feito em suas moedas nacionais, o renminbi, ou yuan, e o rublo russo. Também vemos que o presidente da China, Xi Jinping, fez uma viagem a Moscou para comemorar o 80º aniversário da derrota do fascismo na Segunda Guerra Mundial. China e Rússia divulgaram uma declaração conjunta extremamente longa, mais de 8.000 palavras quando traduzida para o inglês. Nessa declaração conjunta, eles deixaram claro: terceiros não influenciarão suas relações. Eles enfatizaram que Pequim e Moscou hoje têm as relações mais próximas que já tiveram na história. Disseram, citando os Estados Unidos pelo nome, que os Estados não podem dividi-los. Então, tudo que Trump diz que quer fazer está fracassando. Na verdade, está tendo o efeito contrário. E isso mostra, quero dizer, sempre enfatizo que Trump está acelerando uma tendência que não começou com ele. Agora, é claro, há alguns liberais e democratas nos Estados Unidos que adoram culpar Trump, colocar toda a culpa em Trump. E tudo isso tudo tá ruim por causa do Trump. Mas há uma série de tendências que temos visto ao longo de décadas, incluindo a desdolarização, o declínio da hegemonia dos Estados Unidos, a multipolarização do mundo e o Sul Global, buscando criar instituições alternativas que deem ao Sul Global, que é a maioria global, mais influência nos assuntos internacionais. E os Estados ainda dominam tantas organizações internacionais. Então, essas são tendências que não começaram com o Trump. Mas preciso enfatizar que, mais uma vez, tudo o que ele está fazendo com esses ataques extremamente agressivos a tantos países, incluindo aliados históricos dos Estados-membros, só está acelerando essa tendência. Você sabe, é algo sobre o qual você e eu, Dani, falamos o tempo todo. O mundo cada vez mais multipolar. Sim, e reaja ao que o Lula disse em particular, porque ele tem liderado uma grande iniciativa. Ele disse claramente que Rússia e China foram os primeiros com quem ele conversou sobre suas preocupações, e ambos estavam muito dispostos a atender sua ligação. Ele afirmou que o BRICS precisa começar a experimentar outra moeda. Já discutimos o quão difícil isso é, mas ao mesmo tempo, acho que só o fato de avançar e dar esse passo já representa, na prática, um grande desafio e um ponto de pressão importante para todo o BRICS e o restante do mundo multipolar levarem a desdolarização ainda mais a sério. Como você reage aos comentários dele? Sim, 2 pontos principais aqui. Um sobre a desdolarização e outro sobre a política brasileira. Vou começar pela desdolarização. O Lula vem defendendo uma alternativa ao dólar americano há muitos anos. Isso não é novidade, embora ele tenha se tornado especialmente vocal nos últimos anos por causa do abuso das sanções e tarifas pelos Estados Unidos. Então, mesmo quando Biden era presidente, Lula foi à China e fez um discurso histórico no Banco dos BRICS, o novo Banco de Desenvolvimento, que fica em Xangai. E ele disse: precisamos de uma alternativa ao dólar americano. Lula disse: toda noite eu fico acordado, não consigo dormir, porque fico pensando em como podemos criar uma alternativa ao dólar. Então, isso não é novidade. Mas, novamente, Trump agora está ameaçando o Brasil de forma descarada. O governo dos Estados Unidos está violando flagrantemente a soberania do Brasil, interferindo nos assuntos internos do país. Vou falar sobre isso em um momento, porque Trump é aliado da extrema-direita no Brasil e de Bolsonaro, um dos líderes mais pró- e antinacionalistas do mundo. Quero dizer, a ideia de que Bolsonaro é nacionalista é absurda. Ele simplesmente entregou seu país aos Estados Unidos de bandeja. Então, essa é uma das principais razões pelas quais Trump está tentando interferir contra o Lula, porque Lula é um dos cofundadores do BRICS. Isso é algo que muitas vezes não é compreendido.
E especialmente, houve muita desinformação por parte dos apoiadores de Trump, porque você sabe, eles afirmam que Trump está lutando contra o Deep State. E eles apoiaram Bolsonaro, o líder de extrema-direita no Brasil, que novamente foi um dos líderes mais pró-Estados do mundo. Bolsonaro fazia comícios no Brasil balançando a bandeira dos Estados Unidos. Quero dizer, é tão louco. Ele era presidente e realizava eventos não com diplomatas dos Estados. Claro, quando você tem um evento com outro diplomata, é costume ter as duas bandeiras dos países. Não, Bolsonaro fazia eventos no Brasil, como presidente, com a bandeira dos Estados Unidos. Quero dizer, ele é um fantoche dos Estados Unidos. E seu filho, Eduardo Bolsonaro, agora está morando nos Estados. E Jair Bolsonaro, seu pai, disse em uma entrevista que seu filho quer ser cidadão americano. Ele está buscando a cidadania americana porque quer ser político em Washington para impor sanções ao Brasil. Essas pessoas são completos traidores de seu país. O Lula, por outro lado, você sabe, existe essa desinformação. Esses apoiadores de Trump, alegando que o Lula seria supostamente um fantoche globalista de George Soros. É absurdo. O Lula sempre foi, desde quando se tornou presidente pela primeira vez, há quase 20 anos. Ele sempre foi um líder nacionalista de esquerda que entende que a América Latina deve desempenhar um papel importante em um mundo multipolar. Então, quando Hugo Chávez era presidente da Venezuela, Lula estava trabalhando com a Venezuela e outros países para criar alternativas como a CELAC, a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, que foi fundada como uma alternativa à Organização dos Estados Americanos, a OEA, que tem sede em Washington e é controlada por Washington. Quero dizer, Lula sempre teve um papel na integração latino-americana. Agora, tenho críticas ao Lula, certamente. Por exemplo, ele tem sido muito hostil à Venezuela nos últimos anos, sob o governo do presidente Maduro. E ele tomou algumas ações que, na minha opinião, na verdade desestimulam a integração regional latino-americana, atacando também a Nicarágua. Então, eu não sou uma dessas pessoas que dizem que o Lula não tem defeitos. Ele tem alguns defeitos. Acho que ele é tão obcecado com essa ideia de democracia liberal e o chamado autoritarismo. É como se fosse uma infecção dessa versão estadunidense do liberalismo, que considero muito perigosa no sul global. Então não estou dizendo que o Lula não tem falhas, mas quando se trata de política externa, ele sempre reconheceu que o Brasil é um país enorme, com mais de 200 milhões de pessoas. O país costumava cair um pouco nos últimos anos por causa de tanta interferência dos Estados Unidos e do golpe contra Dilma Rousseff e do golpe contra o Lula, a prisão do Lula por acusações falsas em 2018, numa operação apoiada pelos Estados Unidos, que foi o que levou o Bolsonaro ao poder em primeiro lugar. Então a economia brasileira tem estado em crise nos últimos anos. Mas o Brasil, há apenas alguns anos, era a sexta maior economia do mundo. Agora é talvez a sétima ou oitava, dependendo de como se mede. Portanto, é uma economia importante no cenário mundial. E o Lula sempre disse que quer que o Brasil e a América Latina desempenhem um papel fundamental no mundo multipolar. E é por isso que ele cofundou o BRICS, mesmo antes do Putin voltar à presidência. O Lula estava lá como cofundador do BRICS. Então, novamente, o que estou dizendo aqui, voltando ao ponto que mencionei antes, Dani, é sobre como o que o Trump está fazendo está acelerando tendências que já estavam em andamento. Tudo isso já estava acontecendo, mesmo quando o Obama era presidente e quando o Biden era presidente. Mas agora, Trump está sendo tão agressivo. Ele impôs tarifas de 50% ao Brasil. Ele impôs sanções a autoridades brasileiras. Ele impôs sanções a um ministro do Supremo Tribunal Federal porque Bolsonaro tentou um golpe, tentando usar o exército para derrubar violentamente o governo depois de perder a eleição para Lula em 2022. Então, ele tentou um golpe que fracassou. Agora, ele está enfrentando consequências legais, como qualquer líder que tenta um golpe enfrentaria em qualquer país do mundo.
Então agora o governo dos Estados Unidos está sancionando o Brasil em nome de um líder político brasileiro contra o governo democraticamente eleito do Brasil. É uma loucura. É simplesmente imperialismo completo, descarado e escancarado. Agora Lula está ainda mais enfático, dizendo que não podemos tolerar essa ordem dominada pelos Estados Unidos. Ele fez um discurso em que disse que os Estados Unidos acham que são o xerife do mundo, o policial do mundo. Não podemos tolerar isso. Ele diz que os Estados Unidos acham que são o imperador do mundo. Não queremos um imperador. Então isso está encorajando muitos outros países a se unirem e criarem essas alternativas. E claro, o BRICS sempre esteve no centro dessa tentativa de criar alternativas. Mas eu acho que o BRICS, na verdade, certamente não é o fim. Pode-se dizer que é o fim do começo. Estamos entrando em uma nova fase, mas certamente não é o começo do fim. Só mais um ponto rápido aqui sobre a desdolarização, e então volto para você, Dani. Então, Lula diz que quer criar uma nova moeda de reserva para equilibrar os desequilíbrios comerciais. Isso, na verdade, já vem sendo discutido há muitos anos. Após a crise financeira de 2008 nos Estados Unidos, que começou em Wall Street e devastou muitas economias ao redor do mundo, o presidente do Banco Central da China, o Banco Popular da China, fez em 2009 um discurso histórico, no qual também afirmou que precisamos reconsiderar o sistema financeiro global dominado pelo dólar americano. Ele falou sobre a ideia de retornar ao Bancor, que havia sido proposto pelo famoso economista britânico John Maynard Keynes, na Conferência de Bretton Woods em 1944, quando o dólar foi colocado no centro do sistema financeiro internacional. Então, a China também tem falado publicamente sobre essa ideia há pelo menos 16 anos. Em privado, tenho certeza de que a China discute isso há ainda mais tempo. Claro, 2009 também é um ano importante, porque foi quando o BRICS foi fundado. Então, novamente, todas essas discussões já acontecem há muitos anos, mas Trump tornou isso tão urgente. E também, quando Biden era presidente em 2022, ocorreu o congelamento dos ativos estrangeiros da Rússia, as reservas em moeda estrangeira localizadas em instituições financeiras dos Estados e da UE. A Rússia tinha 300 bilhões de dólares em ativos denominados em dólares e euros, e o Ocidente roubou isso. Eles dizem que congelaram. Alegam que não roubaram, mas roubaram. E agora estão dando os pagamentos de juros disso para a Ucrânia. Isso se chama roubo. Então esse ato, somado à crise financeira de 2008, ao abuso das sanções, e agora Trump impondo tarifas a tantos países, todos esses fatores se juntaram para deixar extremamente claro para países ao redor do mundo, inclusive aliados históricos dos Estados Unidos, que eles precisam desesperadamente de uma alternativa ao dólar americano. E aí você pode entrar na questão da dívida do governo dos Estados Unidos, do mercado de títulos do Tesouro e tudo isso. É simplesmente uma tempestade perfeita. O que quebrou de vez foi a eleição de Donald Trump. E eu realmente acho que daqui a 10 ou 20 anos veremos um sistema financeiro internacional completamente diferente. Trump basicamente jogou uma bomba nisso tudo. O que é tão interessante, como eu disse no começo do programa, para introduzir, é que ele está usando tarifas como se fossem sanções. E o que está acontecendo é que todos os principais países do BRICS estão reagindo a essas tarifas como se fossem sanções, porque essencialmente é isso que elas acabam sendo. Mas é quase como uma sanção ao contrário, porque elas cortam esses países do mercado dos Estados Unidos. Ninguém vai querer enviar seus produtos para os Estados Unidos se tiver que pagar, sabe, qualquer valor arbitrário que for cobrado. Então, fale sobre por que isso está tendo um efeito contrário. Isso está levando, ainda que, como você disse, o Lula, apesar de suas falhas, seja muito forte nesse ponto. E eles o incentivaram a assumir a liderança ao lado das maiores potências do BRICS para levar o dólar ainda mais a sério, como se isso já não estivesse acontecendo. Então, quais são seus pensamentos sobre o porquê disso?
Your thoughts on why? Sim, você está certo em comparar sanções e tarifas. Elas são semelhantes, mas têm algumas diferenças importantes. Então, a maneira como gosto de explicar isso para as pessoas, para simplificar, é que o uso de sanções pelo governo dos Estados Unidos é como as tarifas que Trump está usando. Ambas são ferramentas de guerra econômica, mas funcionam de maneiras diferentes. As sanções impedem que outros países acessem o sistema financeiro internacional dominado pelo dólar dos elos. As tarifas impedem que países acessem o mercado dos Estados Unidos, certo? Então, ambas dizem respeito a usar a influência dos Estados Unidos sobre o sistema financeiro internacional e o comércio internacional como arma, mas de formas diferentes. Isso é algo que as pessoas não entendem sobre Cuba, certo? Porque você ouve, especialmente de anticomunistas de direita, eles sempre dizem que Cuba usa o bloqueio e as sanções dos Estados Unidos como desculpa. Cuba pode simplesmente comercializar com outros países. Não é nada simples assim. Na realidade, Cuba vem sofrendo sob um bloqueio ilegal dos Estados Unidos há mais de 60 anos. Desde a Revolução de 1959, quando o povo cubano se levantou e derrubou um ditador fantoche apoiado pelos Estados Unidos, eles fizeram uma revolução, e os Estados Unidos responderam impondo sanções, tentando uma invasão que fracassou na Baía dos Porcos, e depois impondo um bloqueio que já dura mais de 60 anos. Então as pessoas dizem, bem, ok, então Cuba não pode comercializar com os Estados Unidos. Por que eles não podem simplesmente comercializar com outros países? Bem, porque muitos outros países e empresas não querem correr o risco de negociar com Cuba devido ao risco de sanções secundárias. Se uma empresa turca faz negócios com Cuba, ela corre o risco de ser sancionada pelo governo dos Estados Unidos e então ser bloqueada do sistema financeiro, o que significa que não pode negociar com outros países. Por isso, muitas empresas e países dizem, simplesmente não vamos negociar com Cuba por causa do risco. É arriscado demais. Não vale a pena. É uma economia pequena. É uma ilha. Tem 10 milhões de pessoas. Podemos negociar com outros países. Então as pessoas evitam riscos e as empresas também. É extremamente caro para seguradoras garantir o comércio com Cuba. Esse é um pequeno exemplo de um fenômeno maior. Agora, se voltarmos algumas décadas, para a Primeira Guerra Fria, não havia tantos países sancionados pelos Estados Unidos. No entanto, após a queda da União Soviética em 1991, no fim da Primeira Guerra Fria, os Estados Unidos começaram a recorrer a outras formas do que é conhecido como guerra híbrida, ou seja, guerra intervencional. Isso inclui guerra econômica, guerra financeira, guerra cibernética, guerra de informação, guerra psicológica, tantas formas diferentes de interferir nos assuntos de outros países, de impor mudanças de regime e revoluções coloridas para manter a hegemonia global dos ações. Assim, começaram a abusar das sanções, e especialmente após o 11 de setembro, o governo Bush aumentou massivamente o número de sanções. Antes disso, eram principalmente Cuba, a RPDC Coreia do Norte e o Irã, que eram os principais países sancionados. Bem, desde então, desde Bush Jr., nas últimas 2 décadas, a porcentagem de países sancionados pelos Estados Unidos aumentou por 1/3 de todos os países do mundo, incluindo 60% dos países de baixa renda. Então, tantos países foram sancionados que isso, na verdade, os pressionou, os incentivou a se unirem para encontrar alternativas ao sistema financeiro dominado pelos Estados Unidos. Claro, a Rússia agora provavelmente é o país mais sancionado do mundo. Antes era a RPDC, agora é a Rússia. E o que é diferente, claro, é que a RPDC, Cuba, Irã, Venezuela, são países relativamente pequenos, com economias relativamente pequenas. A Rússia é um país importante, uma potência importante, tem uma economia de grande porte. Então o fato de que a Rússia foi sancionada agora, e cada vez mais a China também, significa que China e Rússia estão trabalhando juntas com esses países menores e economias menores para criar alternativas. A China desenvolveu seu próprio sistema de mensagens interbancárias, o CIPS, que cresce a cada ano. A Rússia também possui seu próprio sistema de mensagens interbancárias. Esses são alternativas ao sistema SWIFT,
dominado pelos Estados Unidos, que tem sede na Bélgica, mas é controlado pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm usado sanções, como eu disse, para bloquear o acesso de países ao sistema financeiro internacional, que foi projetado pelos próprios Estados Unidos. Ele é dominado pelos Estados Unidos e o dólar é a base desse sistema. Então essas são as sanções. As tarifas funcionam de maneira semelhante, mas existem algumas diferenças significativas. Então, outra parte importante do sistema do dólar, do sistema financeiro internacional, que foi criado pelo Império dos Estados Unidos, remonta realmente à década de 1920, quando começamos a ver a mudança do padrão da libra esterlina britânica, que anteriormente era a moeda de reserva global. A partir dos anos 20 e entrando nos anos 30, o dólar substituiu a libra, e especialmente após a Segunda Guerra Mundial, porque a economia britânica estava fisicamente em grande parte em ruínas. Muito do estoque de capital foi destruído pela guerra. Os Estados Unidos estavam basicamente, com exceção do Havaí, ilesos. Assim, os Estados Unidos detinham a maioria das reservas de ouro, o ouro monetário, após a Segunda Guerra Mundial. Era a principal potência industrial, porque seus principais concorrentes industriais foram destruídos na guerra. Era uma grande potência econômica. Assim, os Estados Unidos desenharam o sistema financeiro internacional com sua moeda no centro desse sistema, indo contra a proposta feita por John Maynard Keynes, como mencionei anteriormente, que seria o Bancor, uma proposta de um ativo de reserva global neutro, cujo valor seria baseado em uma cesta de diferentes. Quero dizer, da forma como Keynes promoveu, e depois como outras pessoas fizeram propostas, o valor desse hipotético Bancor poderia ser baseado tanto em uma cesta de diferentes commodities importantes para a economia global, e ou uma cesta de moedas principais. O FMI, na verdade, tem algo semelhante chamado Direitos Especiais de Saque, o DES. Mas os Estados Unidos usaram seu poder de veto no FMI para impedir que o DES tivesse mais impacto nos assuntos financeiros internacionais. Remath from garantir aceituit a quo DES é basal em que outras moedas. Preventing that from including other currencies. Ela só inclui algumas moedas principais. Eles permitiram o renminbi chinês, mas a participação do renminbi na cesta ainda é muito baixa. Então a questão é que os Estados Unidos ainda dominam esse sistema financeiro que criaram. Eles se opuseram à proposta de Keynes, e em vez disso, os estados desenharam um sistema financeiro com o dólar no centro desse sistema. E o que vimos é que a outra parte desse sistema, eu falei sobre o sistema financeiro, a outra parte é o comércio. Agora, como o comércio se encaixa nisso? Bem, depois que o governo dos Estados Unidos desvinculou o dólar do ouro em 1971, no chamado choque Nixon, sob o presidente Richard Nixon, anteriormente, o modo como o sistema de Bretton Woods funcionava era que o dólar era a moeda de reserva global, e todas as outras grandes moedas eram atreladas ao dólar americano a uma taxa de câmbio fixa. E o dólar americano tinha uma taxa de câmbio fixa com o ouro, de $35 por onça de ouro. Então, em qualquer lugar do mundo, se você tivesse $35, poderia hipoteticamente trocar por uma onça de ouro. E o que aconteceu foi que certos países, especialmente a França, que sempre, dentro da Europa Ocidental, teve uma orientação mais nacionalista, foram mais céticos em relação ao atlantismo e à hegemonia dos Estados. E isso era verdade sobre de Gaulle, o líder nacionalista da França, que tinha melhores relações com a Rússia, a antiga União Soviética. Assim, a França estava trocando muitos de seus dólares por ouro, e ficou claro que os Estados Unidos não podiam cumprir suas promessas. Havia muito mais dólares no mundo do que ouro que os Estados Unidos realmente possuíam. Isso já era evidente há muitos anos, mas a situação desmoronou sob Nixon, em 1971. Antes disso, os Estados Unidos começaram a desenvolver um déficit comercial com o resto do mundo, o que em termos econômicos é conhecido como déficit em conta corrente. Isso significava que nas décadas de 1940 e 1950, os Estados Unidos eram essa superpotência industrial, exportando enormes quantidades. Mas nas décadas de 1960 e 1970, como mostrou o economista Michael Hudson,
o Império Americano estava gastando muito dinheiro para as medalhas de Pequis, a Guerra Vietnã, entre 39 e 100. Então, os Estados Unidos estavam gastando tanto no exterior que começaram a registrar um déficit em conta corrente cada vez maior, um déficit comercial com o resto do mundo. Os Estados Unidos estavam importando cada vez mais e exportando cada vez menos, especialmente após o fim da ligação do dólar ao ouro em 1971. Se você olhar para o déficit em conta corrente dos Estados Unidos, ele simplesmente explodiu. Os Estados Unidos começaram a absorver cada vez mais exportações de países ao redor do mundo e se tornaram o principal importador, o que ficou conhecido como o importador de última instância. E então, o que também aconteceu foi que Wall Street percebeu que poderia atrair o excedente de países de todo o mundo. Você sabe, os trabalhadores têm que trabalhar duro e se esforçar muito para produzir todo esse excedente. Então esse valor seria investido em Wall Street pelas elites, até mesmo no sul global, especialmente pelas elites corruptas. Elas enviariam sua riqueza para empresas offshore e paraísos fiscais, e depois investiriam em Wall Street. Isso beneficiou Wall Street. Vimos grandes bolhas no mercado de ações, um aumento maciço na demanda por títulos dos Estados Unidos à medida que o país aumentava seu déficit. Todos esses dólares circulavam pelo mundo. Os Estados Unidos também pressionaram a Arábia Saudita e os países do Golfo a venderem seu petróleo em dólares, o que garantiu a demanda global pela moeda americana. Esses petrodólares eram reciclados de volta. Então vimos essa bonança no setor financeiro, que era o inverso do déficit comercial dos Estados Unidos com o resto do mundo, porque na economia, a conta de capital é o inverso da conta corrente. O que isso significa? Significa que os Estados Unidos exportam cada vez menos e importam cada vez mais. E tem cada vez mais dívida, o que quer dizer que os Estados Unidos estão importando bens e exportando dólares. Então todos esses outros países ficam com dólares em excesso. O que eles fazem com esses dólares? Eles investem esses dólares de volta nos Estados Unidos, em Wall Street, o que significa que há um superávit na conta de capital. Esse capital está fluindo para os Estados Unidos, o que causa uma grande bonança. Isso também causa desindustrialização, que, como você sabe, é algo sobre o qual Trump reclama. Mas tudo isso é produto do sistema do dólar que ele quer defender. Ele diz que quer ameaçar países que querem desdolarizar. Se eles desdolarizarem, é pior do que Mutual. Sim, exatamente. Então o que estamos vendo é que basicamente, em 1971, Nixon tirou o dólar do padrão ouro, mas isso não começou com Nixon. Sabe, Nixon e Trump são realmente parecidos em muitos aspectos. Eu já falei sobre isso no seu programa antes, na verdade. E veja, Nixon era visto como um republicano populista. Ele era muito de direita, muito anticomunista. Mas ele também foi à China, certo? Tipo, ele era esse político muito estranho e contraditório, que era tão anticomunista, tão de direita e conservador, que conseguiu ir à China. Um democrata não conseguiria fazer isso, mesmo que os democratas também sejam anticomunistas, mas seriam retratados pelos conservadores como criptocomunistas, certo? Então Trump é muito parecido com Nixon em vários aspectos. E Nixon, quando assumiu, já existiam todos esses problemas e tendências que o precederam, mas essas contradições se aceleraram sob Nixon e chegaram a uma crise. E eu acho que Trump é um presidente muito parecido. Todas essas tendências sobre as quais venho falando já acontecem há décadas. Mas agora que Trump está no poder, ele está explodindo o sistema de forma ainda mais extravagante do que Nixon fez. Então, voltando rapidamente a essa questão das tarifas e como isso se encaixa no déficit comercial dos Estados Unidos, Trump está reclamando de um problema que já acontece há décadas, certo? Os Estados têm esse enorme déficit comercial com o resto do mundo, esse enorme déficit em conta corrente. E a financiarização da economia dos Estados. É verdade, isso também levou à desindustrialização do país e ao abandono do Rust Belt. Mas Trump, claro, culpa a China. Ele culpa a imigração. No IMF.
Bem, ele está adotando todas essas políticas que beneficiam Wall Street. Sabe, o Genius Act, que basicamente dá carta branca para as criptomoedas, essa desregulamentação das criptos. O Trump também, aliás, acabou com a fiscalização antitrust. Então ele está dando liberdade total para todos esses monopólios corporativos. Quero dizer, os cortes de impostos para os ricos e para as corporações. Ou seja, o Trump está alimentando essa farra em Wall Street. O mercado de ações está na maior bolha da história. O mercado imobiliário está em uma bolha ainda maior agora nos Estados do que antes da crise financeira de 2008. Então o Trump, quero dizer, ele é tão contraditório porque reconhece esses problemas que realmente existem. Ele não os inventou. A desindustrialização é um grande problema, mas ele acha que tarifas vão resolver essa questão ao impedir que outros países exportem para os Estados Unidos, o que, na visão dele, forçaria as empresas a investir nos Estados Unidos para produzir bens domesticamente. Mas, na realidade, não é isso que está acontecendo. O que realmente está acontecendo é que isso está aumentando o custo dos produtos nos Estados Unidos. E essas importações continuam chegando. Talvez não venham mais da China. Talvez estejam sendo redirecionadas pelo Vietnã, México ou algum outro terceiro país. Mas só está aumentando os custos. Então, as tarifas do Trump, voltando ao ponto, há tantas coisas que eu poderia dizer. Mas para encerrar essa resposta muito longa com um breve resumo do que comecei. Tarifas e sanções funcionam de maneira diferente. Sanções impedem que outros países acessem o sistema financeiro dominado pelo dólar americano e obtenham dólares. E tarifas impedem que países comercializem com os Estados Unidos, exportem para os Estados Unidos. Elas bloqueiam o acesso de países ao mercado americano. Mas de maneiras semelhantes, ambas as políticas aceleraram a desdolarização e só incentivaram os países a buscar alternativas a esse próprio sistema do dólar americano que venho descrevendo, de hegemonia financeira dos Estados Unidos, que remonta a 100 anos atrás. E Trump diz que quer proteger esse sistema, mas novamente, de forma contraditória, ele está, na verdade, acelerando o fim dele.